Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Esse é o nosso segundo episódio do IPJcast. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei do primeiro, né, com o reverendo Milton Borges. Então, esse primeiro a gente tá sempre seguindo essa linha, nessa ideia de trazer pessoas que foram muito importantes para a história da Igreja Presbiteriana de Jardim Apurá. E a história do pastor Milton foi muito legal, dei muita risada, inclusive. E hoje a gente está com duas pessoas muito legais, muito especiais também para a história da igreja. Daí ficou legal muito isso, legais, né? Muito legais. E que com certeza fizeram parte da história da igreja, fizeram parte da minha formação musical também, vamos falar disso, vamos deixar isso claro. Estou aqui com o Wilson e com a Bruna. E aí, gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Legal hoje, tá, gente? Porque ele tinha medo de mim, tá? Sim, é verdade. Não, eu sempre fui legal. Não, eu sempre fui legal desde o começo. Então, já quis deixar... só queria deixar claro que ele tinha medo. Já quis deixar isso legal, já. Bom, o Felipe falou, né, que eles que começaram aqui a questão musical dele, sim, mas não só dele. Acho que é importante a gente falar logo no começo que foi o Wilson que trouxe o Ministério de Louvor, foi ele que formou os meninos aí. Na prática, né? Faculdade musical. Hein? A faculdade musical Wilson, o diploma deles, do Wilson, coitado, de formação. O Wilson e University. Foi ele que trouxe aí o grupo de louvor que formou a gente lá desde o começo, né, Fê? Uhum, acho que fez mais disso, na época eu era muito novinha, não lembro. Então, na verdade, quem pegou mesmo... pode passar, Max. Não tem problema, não. Pode trazer, Pode colocar os copos, por favor. Nosso querido diácono aí. Obrigada. É isso, obrigado. Então, eu não cheguei a pegar tanto o começo, né? Que quando eu entrei já foi mais já estava em andamento já, né? Tanto que acho que da geração, acho que eu fui talvez o último a ter aprendido, eu acho, talvez assim. E que já o Nicolas já tocava, o Felipe também já tocava. Um abraço para eles, provavelmente vão ouvir isso. Um abraço para eles. Eu não lembro. E também teve o Yuri também, né? Acho que foi o primeiro, né? O Yuri, né? O Gui também, eu lembro que acho que na primeira vez que eu toquei, que inclusive foi no meu batismo, a primeira vez que eu toquei no culto, foi bem legal. Que o Gui também tocou violão junto comigo. Acho que tinham 3 violões, era uma beleza, de cordas. Eu não lembro de nada disso. Muito legal. Eu tava aqui, eu acho. Mais perto do microfone. Maravilha. E conta um pouco pra gente, assim, como que foi pra vocês, assim, tenho certeza que a Bruna também acompanhou isso de perto, né, porque ela cantava também, né, então, como foi pra vocês aí esse início, assim, no Jardim Apurá? Bom, o início no Jardim Apurá, como que a gente pode falar um pouquinho disso? A nossa vinda pra cá foi através do Dalton, né, então a gente... Sempre ele. Sempre ele. Na verdade, a gente era do Jabaquara também, todos nós do Jabaquara, e teve o projeto realmente, né, de nascer uma nova igreja, de nascer uma congregação aqui no Jardim Apurá. Nós viemos no primeiro momento como igreja do Jabaquara, né, tivemos o templo, tudo direitinho, voltamos, o Dalton ficou por aqui, e depois ele nos convidou para vir fazer parte do trabalho. A gente ainda relutou um pouco, né, porque, querendo ou não, a gente estava confortável no Jabaquara, né, sim, então sim. A gente tinha nosso modelo já, né, de trabalho ali. Então, um belo dia a gente conversou, né, Bruna e eu, a gente conversou sobre vir pro Jardim Apurá, sobre começar o trabalho. Sabíamos que ia ser trabalhoso, mas a gente não imaginava que era tanto, né, que era dessa forma, né. E aí a gente orou muito, orou, e de repente Deus falou, não, acho que é a hora de ir. E aí nós viemos, começamos um trabalho ainda que era bem... A gente pode falar porque era bem rústico. Era tudo mato. Era bem rústico mesmo as coisas. O templo mesmo, a gente vê o templo hoje, vê o templo quando a gente começou, né? A gente não tinha instrumentos ainda, a gente só tinha um violão aqui na igreja. Então, quando viemos pra cá, era um violão e só. Né? E a gente começou o trabalho dessa forma. Tinham outras pessoas que estavam antes da gente, né? Também. Que estavam bem desde o comecinho. Então, essas pessoas saíram e a gente assumiu. Né? Assumiu a equipe de louvor. Eu já fazia parte da equipe de louvor de Jabaquara, não como líder, mas só tocava mesmo, né? Tocava bateria já na época. E a gente veio pra cá e a gente sentiu a necessidade de começar um trabalho. Então a gente começou com as pessoas que estavam ali e depois
depois de um bom tempo que surgiu essa questão do projeto com as crianças, né? Legal. Que na época eram crianças ainda, né? Hoje, né, já estão Quantos assim, anos eles lindos. tinham na época, você sabe? Se eu não me engano, Eles eram tinham idade de 11, UPA. 12 anos, né? Eu era um pouco mais... Eu tinha 14. Tinha quando eu 14 comecei. já quando você chegou, mas era essa idade, 11, 12 anos de idade, 13. Eu acho que eu tinha uns 10. Nicolas era criança de Você fome. era o CP. Era o CP. Sim, exato. E aí a gente começou com um projeto de começar, a gente iniciou, aí na verdade foi eu e minha filha, que foi a Nath, né? Nós iniciamos, falamos, vamos começar a dar aula de violão para eles. Só que assim, sinceramente falando, eu não tenho formação nenhuma de violão, nem de instrumento de corda, né? Sim. A minha formação realmente era bateria, mas a gente arranhava um pouquinho. Então aquilo que a gente tinha, né? A gente falou, a gente sabe um pouquinho, mexendo ali com partitura, essas coisas todas, com cifras e tal, e a gente começou a ensinar a galerinha dessa forma. Legal. Né? Então fomos lá bem passo a passo, dedo a dedo, né? Pra gente começar a arranhar um pouco os instrumentos. E ali começou a formar realmente a nova equipe de louvor da igreja, que seria com os Era meninos. outra, né? Era a Bruna, eu lembro que as minhas primas estavam aqui também, a Jaque na época, a Agatha. Aí tinha o pessoal da missionária também. Isso. Era raiz. E eu lembro assim, porque eu conhecimento zero, né? Eu brinco com eles que, como eu não sabia tocar nada, então eles me botaram para cantar para não ficar sem fazer nada, né? Então, por isso eu também. Mas eu também gosto muito de lembrar que eu hoje canto no louvor, né? E foi o pastor Milton Borges que um dia, em um ensaio que nós estávamos aqui, nessa época a Agatha já cantava, tinha a Mara, o Wilson, a Nath acho que já cantava também. E eu ficava no banco, e eu cantava ali no banco enquanto eles ensaiavam. E aí um dia o pastor parou o ensaio, aí estava o pastor Milton, acho que nessa época a filha do pastor também estava no louvor. Ele parou o ensaio e falou assim, por que você não vem cantar? E aí ele me chamou ali para cantar, e foi assim que eu comecei a cantar no louvor também, sabe? Legal. E eu sempre tive desejo de estar ali no louvor, né? Então isso também é muito marcante para mim aqui da Igreja do Jardim Apurá. Em relação a esse ministério do louvor, né, que nasceu aqui, eu acho que a gente também pode lembrar que foi um projeto que veio da cabeça do pastor Marcos, que ele acabou não conseguindo, né? E ele acabou entregando isso para a Natália e o Wilson, que ele tinha esse desejo de ensinar, ele tinha, né, esse conhecimento das cordas, mas ele acabou não conseguindo executar, e aí por isso o Wilson acabou abraçando. Mas era muito legal porque os meninos chegavam e eles não tinham paciência do estudo mesmo, das notas, tudo. Então eles achavam que eles iam chegar aqui e já iam sair tocando uma música. E eles saíam daqui muito frustrados, porque eles nunca tocavam a música. E aí um dia eles chamaram e falaram, não, mas a gente queria tocar uma música, tudo, né? Mas eu acho que a gente teve muito mais aprendizado do que eles, e eu acho que eles não têm essa noção, né? Essa noção do que foi, né? Realmente. Porque jogaram vocês na linha de frente, né? Assim, para assumir, eu venho com a responsabilidade. Tipo, assim, ensina essas crianças a tocar do zero, né? E o primeiro acho que foi o Yuri mesmo, né? Que foi na bateria ainda, que, né, quando a gente veio pra cá não tinha, daí a gente adquiriu a bateria. Né? A bateria, o baixo, a gente comprou na mesma época, né? Os dois instrumentos. Já tinha o teclado, a Mara já estava aprendendo o teclado. Aí a gente falou, não, vamos trazer o baixo e vamos trazer a bateria também pra gente implementar no louvor. E aí trouxemos a bateria, o Yuri ficou encantado, eu comecei a ensiná-lo. E aí ele foi, e o menino ele já tinha todo, né? Todo jeito, realmente, a gente sabe quem tem swing, né? Então ele tinha esse swing e ele começou a pegar. E eu tinha o maior prazer de ensiná-lo, e a gente foi ali. E depois que vieram os outros meninos para começar a tocar as cordas, tudo direitinho, né? Você já tocava? Não. Foi dos últimos. Nada. E eu lembro que eu fui pegar o violão porque o Nicolas estava tocando violão. Aí o Nicolas foi pro baixo e aprendeu a tocar violão. Mas eu lembro que, assim, quando eu aprendi a tocar, meu objetivo sempre foi a guitarra, assim. Sempre. Desde sempre, assim. E aí foi isso. Mas não, na época eu não tocava, não. O Felipe já tocava, e o Nicolas também. Mas, assim, eu acho que é importante também a gente lembrar que os meninos são guerreiros, tá, gente? Porque, assim, quando a gente pensa num ministério dentro da igreja, né? Às vezes as pessoas
que não tem conhecimento de como é, né? Sim. Elas acham que é tudo assim, fácil, né? E é novos, tranquilo, e fora a questão da idade, né? Então, assim, a nossa maior preocupação sempre foi o compromisso deles. Era muito maior do que ensinar eles a tocarem. Sim. Era muito mais em relação ao compromisso, né? A gente já chegou aqui em ensaio que o Nicolas tinha esquecido o instrumento em casa. Essa foi clássica. Eu adorava. Então, assim, peraí, mas como que eu vou pro ensaio de um instrumento e o instrumento eu deixei em casa? Tá me entendendo? Né? Então, a gente queria muito mais, era esse compromisso com as coisas de Deus. Sim. E esses meninos ouviram muita bronca na cabeça deles, né? Tinha dia da gente ir embora e eu falar assim pro Wilson, falar, a gente... Cuidado, né? Porque às vezes é muito pesado, né? E o Wilson sempre falava isso. Ele falava, Bruna, desde criança, quando eu tive a oportunidade de estar ali e aprender, sempre foi compromisso. Nunca foi saber tocar. Saber tocar, você pode tocar para tudo, né? Mas a igreja, ela é muito além do tocar. Ela é o compromisso, né? E o que eu percebia no Wilson sempre foi isso. Era o transferir esse compromisso. E eu acho que por isso que hoje a gente olha assim com tanta emoção quando eles tocam. Sim. Eles estão tocando muito aí. Felipe quer seguir isso. Tocando muito demais. Nossa, é um orgulho. Mas vamos para um lado que eu também o objetivo desse podcast é a gente mostrar quem são as pessoas em si, não só da igreja, né? Por isso que a gente chama, assim, a Nath também, que a gente chamou. Muita gente conhece, sabe que a Nath é da Jabaquara, que é filha da Bruna, não sei o quê, o ministério dela, mas não conhece quem é, de fato. Então, eu queria trazer isso, assim, de vocês como pessoa, assim, com Deus. Então, vamos falar do começo, né? Como que foi a conversão de vocês, esse primeiro contato com a igreja? Não sei, eu não tenho nem ideia. Eu conheço também vocês há anos, mas eu não tenho ideia. Eu não faço ideia. Você quer começar? Acho que é bom eu começar e depois você complementa, porque... Igreja, né? Como começou essa coisa de igreja pra mim, né? Pra mim, o Wilson ali, o pessoal, pra quem não conhece, eu moro no Jabaquara, né? A gente morava ali na Cidade Azul, que era uma comunidade. Então, a igreja do Jabaquara, quando tava começando, ainda era congregação, né? Vocês já eram casados? Não, eu tinha 4, 5 anos de idade. Ah, tá. Então, assim, né? Desde os 5 anos de idade, eu frequento a igreja de Jabaquara. Então, é muito tempo, né? E eles tinham esse projeto, igual o projeto que a gente fez aqui, eles tinham um projeto lá, o pessoal de lá da igreja no momento. Então, eles iam da igreja até lá onde a gente morava. Eles pegavam a gente, todas as crianças lá em cima, que a gente fala lá no Pedro Calil, né? No colégio, e levavam para a igreja. Então, esse era o trajeto. Então, lá a gente tinha escola dominical, a gente aprendia, né, a palavra de Deus ali, muito pequenininho. Então, eu era levado pela minha irmã, pelos meus irmãos. Eu tinha 4 para 5 anos ali. A sua mãe ia também, não ia? Minha mãe não ia. Não, a minha mãe não ia na igreja nessa época. A minha mãe começou a ir na igreja, eu já era mais que adolescente, né? Eu já estava bem mais velho, né? Então, e a gente sempre continuou. Meus irmãos, em determinado momento, eles se afastaram da igreja e eu continuei. Eu e o William, né, que é o meu irmão mais novo, a gente permaneceu na igreja. E aí foi essa a minha vida cristã. Assim que começou a minha vida na igreja, aprendendo dessa forma. E aí, lá pelos 13, 14 anos, foi que que eu me converti realmente. Fiz a minha pública profissão de fé. E daí pra frente eu nunca mais deixei a igreja, né? E esse foi o meu começo na igreja. Né? Ainda muito adolescente, né? Então a gente tinha aquela coisa mais de brincadeira, de aprender, mas a gente foi aprendendo a semente ali e dali a gente E como que foi essa conversão, assim? Teve algum episódio que você lembra? Ou foi um dia? Ou foi algo que... Eu acho que foi uma coisa muito natural, porque como a gente aprendia, e assim, a escola dominical era uma coisa muito marcante pra gente, né? Sim. Eu tinha uma geração muito forte ali, né? De adolescentes que aprendiam muito, nós tínhamos o pastor que trazia toda essa base pra gente. E aí a gente foi seguindo e falou, aqui é o nosso lugar. Realmente, eu não lembro de fato, assim, um dia que eu falei assim, nossa, eu sou um cara convertido, eu sou da igreja, eu não vou largar mais aqui. Não, é como se fosse uma coisa tão natural e eu fui, né? E eu fiquei e eu sempre tive assim, não, aqui é meu lugar, é aqui que eu tenho que estar, é aqui que eu gosto, é aqui que eu me sinto bem. Eu reconhecia a Deus, eu sabia que, né, eu sou um cara muito temente
E isso é que é uma coisa muito importante de entender, né? Porque as pessoas falam assim, não, você é crente, você é tudo isso, você não vai fazer mais nada de errado. Não, gente, isso luta. Tem que tirar essa coisa da cabeça, porque assim, desde que eu tô na igreja, eu tive muito altos e baixos. Muitos, né? Então, assim, de erros, de quedas, de levantar de novo, de aprendizado, de disciplinas, né? Então, não é uma vida que você fala assim, nossa, o cara sempre foi da igreja desde pequenininho, então ele foi sempre um super crente. Né? Não, nossa, o contrário. Né? O trabalho que eu tive, o trabalho que eu tive na igreja foi sempre assim, de muita luta. Muita luta mesmo, de ter uma linha muito tênue, né? Entre o certo e o errado. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, nem por isso você sempre vai fazer o certo. Né? Então essa foi a minha vida na igreja. Mas um estalo assim, de um dia de virar e falar assim, sou um crente, sou um convertido, não teve isso não, foi uma coisa natural mesmo. Legal. Mas você comentou, né, que você fez a pública profissão de fé aos 13, né? Aos 13. Acho que hoje em dia a gente não vê isso de forma recorrente, né? Tipo, você fazer a profissão de fé com tão novo, né? Tão novo. E como foi assim pra você? Você ficou, tipo, com algum medo, assim, algum receio do que as pessoas iam achar? Porque acho que, assim, com 13 anos a gente é muito, muito imaturo em muita coisa, né? E como foi, assim, pra você lidar com essa situação também da... O que sua família achou também, né? Que você comentou que sua mãe não ia pra igreja ainda. Como que foi? Então, porque, assim, a gente, como eu falei, a gente tinha uma galera ali muito grande, né? A nossa UPA era muito grande. Então, o trabalho que foi feito em cima da UPA ali pelos professores que tinham na época, eu lembro, tinha o CIMEI que dava muita aula pra gente. Então, a nossa base bíblica, né? A nossa base cristã foi muito reforçada por esse pessoal todo, né? Sim. Então, foi uma coisa muito tranquila esse processo de até chegarmos na pública profissão de fé. E a responsabilidade que era, né? Não era uma coisa tão corriqueira, assim, de chegou na igreja agora, tal, amanhã vocês têm que fazer a pública de profissão de fé porque vocês precisam ser crente, vocês precisam... Não. São etapas, né? Foi um trabalho muito grande, então foi coisa assim de mais ou menos 2 anos, tendo aulas no catecismo, né? No breve catecismo que a gente teve, a gente aprendendo tudo que a gente tinha que ser e tudo a responsabilidade que era, né? O compromisso que era, eu acho que por isso que tem essa coisa tão grande do compromisso, né? Sim. E foi vindo dessa forma até a gente chegar... Não, agora daqui um tempo vocês vão fazer a pública profissão de fé de vocês e pra gente foi tranquilo, não foi uma coisa legal. Meu Deus, que medo de fazer, nossa, o que vai acontecer daqui pra frente? Se preparado pra isso, né? Os professores tinham... Foi um preparo grande. Acho que o fato também de não fazer sozinho também ajuda, né? Que você falou que é bastante gente, né? Foi. Então acho que os amigos, passei por isso, né? Os amigos, eles acabam ajudando bastante nisso, né? Exatamente. Esse processo foi bem... a gente fez profissão de fé tudo mais ou menos na mesma época. Foi. Maria na mesma época. E sempre era de carreirão, assim, não era um menino só, teve, né? Eu fiz isso junto com o Felipe Caetano. Foi, então assim, e aí um ajudava o outro e foi bem legal. O da Bruna não, né? Da Bruna já foi diferente, aí já foi um outro processo, né? Sim. Fala aí, Bruna. Eu não tinha conhecimento algum, né? Na igreja evangélica, eu nasci, fui batizada e fiz catecismo, crisma na igreja católica. Minha família, né, não professa a mesma fé que eu. Esse momento chegaria, né? Vocês sabem que chegaria. Mas Deus me escolheu e eu sou muito grata a isso. Amém. Né? Amém. Mas foi indiretamente pelo Wilson, né? Eu entrei para trabalhar numa empresa e lá estava o Wilson e a Michele. Michele, que também já foi membro aqui do Apurá, filha do Siqueira. Exatamente, né? E aí, eu e o Wilson estávamos, assim, num processo de se enamorar. Não, bonito. Ela tava querendo me namorar. Não, mentira, gente. Todo dia ele passava, assim, a gente ficava sentado numa mesa, assim, ele passava, assim, e piscava. Claro, todo mundo pisca, né? A gente pisca o tempo todo, né? Mas ele tinha um tique, porque ele piscava assim. E a Michele sentava, assim, atrás de mim. Vocês conheceram numa empresa, então? Foi. Vocês trabalhavam. Quantos anos vocês tinham? 23, 22. 21 para 22, né?
E aí, né, a gente ali, e aí a Michele sentava atrás de mim, nós trabalhávamos no mesmo setor, e um dia a Michele falou, né, que eu já sabia que o Wilson era da igreja do Jabaquara. Aí, na amizade com a Michele, um dia ela falou, por que você não vai na nossa igreja um dia? Vem assistir o culto um dia, né? E aí o Wilson, né, não, vamos no culto e tal, e aí um dia eu vim no culto. Isso foi mais ou menos dezembro. Foi lá no Jabaquara? Mas não namorava lá no Jabaquara. Não namorava ele? Não, nós não namorávamos ainda. Foi assim, namorar mesmo. Nós estávamos orando. Nós estávamos orando. A gente orou bem pouco. A gente orou assim uns 15 dias. Né? Deus foi muito bom, gente. Ele respondeu muito rápido. Tem respostas que são rápidas, tá? Aí a gente orou assim uns 15 dias, aí a gente começou a namorar e eu fui pra igreja, né? E... Calma aí, rapidinho, que aqui na Pura é complicado. A gente corta essa parte. Passando o carrinho de som agora, muito O carro do bom. ovo. A gente corta essa parte. O carro do ovo. A gente corta. Aí o dia que eu cheguei na igreja... Nós estávamos, ainda era no templo antigo, nós estávamos na escada e aí mais uma vez o Dalton chegou. Verdade, sempre o Dalton. Aí a gente chegou assim, entrou, né? Aí o Dalton olhou bem pra cara do Wilson e falou: dessa daí você não escapa, hein, negão? Verdade, ele falou exatamente isso. Falou exatamente isso. Dessa aí você não escapa, hein? A bomba do meu avô, cuidado. A bomba do Dalton, né? Enfim. Aí a gente foi ali, isso foi entre dezembro, meados de janeiro, muita coisa aconteceu naquele período. A gente começou a namorar em janeiro, oficialmente namorados, né? Eu ainda fui à igreja em janeiro, fevereiro, eu comecei realmente a ir, né? Tinha uma coisa muito legal no nosso namoro, que não havia negociação com a igreja, gente, né? E isso é muito importante, inclusive, hoje para os nossos filhos. Na época que eu conheci o Wilson, o ensaio do louvor era aos sábados. Ele cantava no coral. Então, não tinha assim a gente sair no sábado, né? Vamos no cinema, ou vamos no shopping. Porque existia ali, entre mais ou menos 3:30 da tarde até mais ou menos 8:30 da noite, esse compromisso que existia com a igreja, né? Então, se eu quisesse participar com ele, eu estaria ali com ele dentro da igreja. E eu acho que eu nunca forcei você. Se eu forcei, pode falar. Mas eu nunca virei para ele e falei assim, ai, que saco, mas a gente nunca vai sair. Ai, mas é tudo a igreja, né? Então, eu acho que a gente também hoje precisa pensar um pouquinho nisso. Será que a gente ajuda as pessoas a estarem na igreja? Ou será que, às vezes, a gente cobra as pessoas para estarem fora da igreja? Né? E eu acabei vivendo tudo aquilo com ele, mas eu olhava aquilo porque ele era muito jovem, né? E eu também. Nós tínhamos 21 anos e tinha muita gente da mesma idade ali. Então eu olhava aquilo e eu estava acostumada com um mundo totalmente diferente, porque eu nunca fui da igreja. E eu via que ali era todo mundo feliz, eles brincavam, eles riam, normal, tinha uma vida feliz. Né? Era aquele estereótipo de crente. As pessoas ficam, você é crente, credo. Não, todo mundo se divertia. Legal. E aí acabava comendo ali, e dali ia para casa, e aquilo satisfazia as pessoas, né? E eu vivi isso. Aí eu lembro que num domingo de Páscoa, na época era o pastor Caleb, que era pastor na igreja do Jabaquara, legal. E ele fez um culto, ele teve aquele momento de apelação, né? Onde ele pede para as pessoas Caleb, que ele vai orar, e quem sentiu no coração, que era para levantar a mão, tudo. E naquele dia eu fui muito incomodada e eu fiquei com muita vontade de levantar a mão. Mas eu não levantei. Mas aquilo continuou me incomodando muito. E aí, naquela semana, eu conversei com a Michele. Eu falei, Michele, domingo, quando o pastor falou aquela coisa durante a oração, que quem tivesse vontade de levantar a mão para conhecer mais de Jesus, né? Eu fiquei com muita vontade de levantar a mão. Aí, eu lembro que ela olhou para mim assim, riu, me deu um abraço. Ela falou assim, você quer conhecer Jesus, isso é conversão, né? Ela falou, eu preciso contar isso pro meu pai, porque o Siqueira era presbítero e ele precisa te orientar. Siqueira é tipo o porteiro de Deus. O Siqueira cuida da portaria do céu, entendeu? Vou falar com ele. Preciso pedir para ele marcar um horário na agenda com Deus e você conversar com ele, sabe? E aí eu lembro, né? Nessa época tinha o Paulo, tinha o Siqueira.
O Paulo, próprio qual Cimei, Paulo? Paulo de Paulo Tasso. de Tasso. Não é aquele da Bíblia, não, gente. Não era o Paulo da Bíblia, gente. Eu tô um pouco outro. nova ainda. Tá tudo bem, tá? E eu lembro que eles conversaram comigo, junto com o pastor Caleb, e dali a gente começou o Catecúmenos, né? Top. E eu passei, assim, um bom período fazendo do livrinho ali, tinha todas as lições. Eu lembro que toda terça-feira eu ia para a igreja com o pastor Caleb, e a gente fez todo esse acompanhamento também. Então, eu me lembro do dia da minha conversão, né? E eu acho que realmente foi a melhor coisa que aconteceu. E aí, de lá para cá, foi só assim, Deus falando assim, é aqui, é ali, é aqui, é ali. Porque o Wilson sempre foi do Jabaquara. Né? Quando a gente teve ali a oportunidade, né? A igreja ela não nasce no mar de rosas. Teve muita luta para o Jardim Apurá existir, muita luta mesmo, né? Então assim teve muita oração, teve muita batalha. E quando a gente veio e o Wilson chegou aqui porque o Wilson tinha muito vínculo com a igreja do Jabaquara. E eu tinha o quê? 1 ano e meio, 2. Você acha que era o maior desafio de vocês, assim, o seu vínculo? É porque eu penso, eu me coloco no lugar, né? Você fala assim, ó, você e o Nicolas tem que ir pra uma igreja. Tipo, é como você sai da sua casa, sua família, né? Você sai da sua igreja, casa a gente e vai sabe pra que a outro gente lugar. cria um vínculo muito forte. Exato. Né? Cria É um desafio mesmo. muito difícil, né? Foi, acho que foi um dos maiores desafios, foi esse rompimento, assim, de falar, ó, eu tô saindo daqui, gente, tá tudo bem. Eu só vou pra lá porque, assim, lá precisam mais de mim do que aqui. Porque foi essa conversa que a gente teve lá, realmente, e era isso mesmo. Né? A gente conversava com o Dalton e ele falava, pô, a gente tá precisando de força lá. A gente tá precisando de uma ajuda lá. E a gente falou... E lá no Jabaquara tinha muita gente já tinha muita gente que fazia a mesma coisa. Então a equipe de louvor lá já era muito estruturada, tinha uma galera muito grande. Então... O meu sair dali não sentiria tanto. Mas a nossa estadia aqui, né? A nossa estada aqui... Faria muita diferença. Faria diferença, né? Então foi uma conversa muito grande e a gente falou, pô, vamos pra lá? Vamos. Né? Mas a gente estava saindo do lado de casa, que a igreja era do lado da minha casa, para vir para um lugar que era muito longe e que precisava de um trabalho de começo, né? E todo mundo sabe que para começar um trabalho é muito grande. Então, esse desafio foi uma coisa muito grande pra gente, realmente. Pô, vou largar aqui, que tá muito cômodo. Tudo pronto. Tudo tranquilo, né? Já tá tudo... A gente já tinha a nossa equipe de louvor aí, do formada. nada, Deus chama, aí você fala, Senhor... Exato. Não, e assim, eram os meninos que eu tocava desde a minha infância. Eu, o André, a gente começou a tocar com 11 anos de idade, a gente começou a tocar na igreja. Então, eu, o André, Tiago, Eliana, Hélio, Fernando, que é o pai do Felipe hoje, que toca com a gente. Então, essa era a banda. Então, éramos todos nós. Então, pra gente era muito tranquilo crescer dos 11 até os 20 e poucos anos tocando juntos. A gente já olhava um pro outro, já sabia o que precisava fazer. E aí, de repente, eu saí de tudo isso e começar uma outra coisa, né? Então, esse era o grande desafio. E como foi a Nath, né? Porque você já tinha a Nath, né? Foi. Ela era pequena, né? E aí você levava... Quando você começou a namorar ele, você já tinha ela. Quando eu comecei a namorar o Wilson, a Natália tinha 5 para 6 anos, mais ou menos, né? Os dois se apaixonaram desde o primeiro dia que eles se viram, né? Então, eu lembro o primeiro dia que eu vim com o Wilson e eu sempre tive muito medo, né? Porque a pessoa não tinha que me amar, né? Ela tinha que nos amar, né? Quantos anos que você tinha quando você teve a Nath? Eu tinha 16 anos quando eu tive a Nath, né? E aí, na primeira vez que eles se viram assim, eles se abraçaram e daí eles nunca mais se largaram, né? A pirraça deles hoje é idêntica. Mas tudo bem, né? Não tem problema, a gente passa por cima. E a Nath, a gente passou eu e o Wilson, a gente teve um período muito intenso, né? A gente namorou e casou em 1 ano. No dia que fez 1 ano que a gente começou a namorar, a gente casou. Fala Deus. Né? Então, foram orações realmente muito rápidas. Orações respondidas rapidamente, gente. Mas realmente Deus sempre esteve presente, gente, né? Inclusive, não que tenha sido fácil, né? Não, que não, isso fique muito claro, porque senão as pessoas foram acham que extremamente, tudo mar de rosas, assim. Por que eu falo que Deus sempre esteve ali, gente? Porque as coisas sempre aconteceram de uma forma muito extraordinária, que o homem não tem condição,
né? Inclusive o nosso casamento. Aí você levou a Nath... Não, aí a Nath não veio morar com a gente, né? A Nath ficou morando com a minha mãe e a gente tinha esse desejo também de que a Nath viesse para a igreja, né? Foi uma época em que a gente, né, tinha uma condição financeira também muito mais complicada, então a gente tinha que buscar a Nath na sexta e domingo à noite a gente tinha que levar a Nath. Só que a gente tinha que levar a Nath domingo depois do culto, e a Nath estudava na segunda de manhã, então isso às vezes acabava não sendo viável, né? E era muita luta, logística, né? Eu tive um período em que a minha mãe também não queria que a Natália viesse para a igreja, porque ela falava, não, quando ela crescer, ela determina, né? Então, assim, era como se a Nath tivesse duas mães. E ela tinha, né? Porque quem cuidava era a minha mãe, então eu também tinha que respeitar isso. Mas a gente tinha muita vontade que a Nath viesse. E isso aconteceu, porque a Nath também queria vir, sabe? Legal. Então, pra criança, né? Ver mais criança. E a Nath muito pequena também entrou pra bateria, então tinha aquela coisa do pai ali, ela via e ela tocava e ela começou, então tudo isso acabou vindo, né? Eu acho que assim, o nosso determinante para chegar aqui no Apurá foram as crianças. Eu acho que quando a gente chegou e viu o projeto com as crianças, eu acho que o Wilson viveu muita parte da infância dele, onde ele foi evangelizado por esse motivo, né? A gente fala muito em relação ao louvor, mas eu acho que o que fez a gente realmente assim determinar e falar, não, hoje precisa mais da gente, ali foi o trabalho com as crianças. E foi aonde a gente falou, não, então vamos lá, né? E houve luta, tá, gente? Houve, né? A gente veio... Teve gente triste, teve gente que entendeu. Obrigado. Enfim, e a gente veio e a gente começou, e aí acabou que evoluiu com a questão do louvor, sabe? Sim. Eu também sempre pedi para Deus para dar aula, eu sempre gostei muito de falar. Aqui, né? E a minha primeira chance foi cuidar da escola dominical e dar aula. Mas eu era convertida há 1 ano. Então eu pensava assim, gente, mas como que eu vou ensinar alguém sobre Deus se eu preciso aprender sobre Deus? Né? Então hoje você entender exato, que Deus chama as pessoas exato, né? E quando a gente fala que Deus prepara, ele realmente prepara. Porque eu estava aprendendo para ensinar. E talvez eu aprendi mais do que se eu tivesse sentada. Você aprendeu mais ensinando, né? Exato. Quando você vai ensinar, você tem que estudar muito, né? Sim, pra passar alguma isso acontece coisa. bastante, né? isso acontece bastante. E quem eram os meus professores, né? Era Siqueira e Dalton, então vocês imaginam, né? Aí se eu falava um versículo muito grande assim na escola dominical, o Siqueira chegava no fim da escola dominical, a abertura tem que ser um pouco mais rápida, então você tem que pegar versículos menores, e você pega e lê. E aí, né, se eu esqueci o versículo... Então, assim, eu tive professores magníficos, sabe? Né? É maravilhoso. Então, eu sou muito grata a Deus também pela vida deles. Sim. E o que vocês acham que dura... Quantos anos vocês ficaram aqui? 6. Não, acho que foram 7 ou 8 anos quase. Acho que foi quase 8 anos. Foram muitos Nossa, anos. Quase 8 anos. Durante esse período, o que vocês mais aprenderam aqui? O que vocês acham que vocês saíram daqui falando, gente, missão cumprida e a gente carrega isso de bagagem? Eu lembro exatamente do dia que vocês saíram. Eu também, Amanda. Eu também, né? Eu lembro exatamente. Amanda, o dia que a gente saiu... Aquele ele chorou igual um bebê. Chorei. E aí... Tocou aqui uma música e o primeiro domingo que a gente estava no Jabaquara tocou a mesma música. E aí eu chorei litros aqui e chorei litros lá também, né? Não, acho que quando a gente saiu daqui, na verdade, assim, a gente veio... Quando a gente veio também, acho que isso também tem que ficar claro, né? Quando a gente conversou com o Dalton, tudo pra gente poder vir pra cá, com o Siqueira também, que também conversou bastante com a gente falou, olha... Tudo bem, a gente vai ficar 1 ano aí. A gente vai ajudar o projeto 1 ano. Sim. E depois a gente volta pro Jabaquara de novo, tal. 1 ano. Era 1 ano. Confia. E esse 1 ano viraram 365 anos. 1 ano viraram 8 anos, né? Então, a gente foi ficando e foi fazendo o projeto porque não tinha como sair. Tinha coisa pra fazer, né? Tinha muita coisa pra fazer, tinham projetos inacabados que a gente tinha começado, então a gente não podia. Quando a gente falou assim, não, agora tá na hora da gente voltar, né? Tá na hora da gente voltar. Então, você fala assim, o que vocês aprenderam aqui? Eu acho que toda essa resiliência, né? Toda essa coisa de pegar esse projeto do começo com as crianças, inclusive, quando a gente viu os meninos tocando, né? Quando eu lembro que quando a gente falou assim, não, a gente vai sair. Do que a gente falou, vamos sair, demorou 1 ano pra gente sair.
Acho que isso as pessoas não sabem. Não, Desde o momento que a gente falou, vamos sair. Depois de 1 ano a gente saiu. Então foi 1 ano inteiro muito intenso que a gente começou a prepará-los, né, para essa nossa saída. Sim. Então a gente também preparou a saída. Que eu pegava muito no pé dos meninos, assim, de compromisso, de vir, de aprender, de ser muito mais assim intenso naquilo que a gente vai fazer, porque a gente falou, a gente não pode simplesmente largar e deixar. Então, quando você fala assim, o que vocês mais aprenderam? Acho que foi isso. O compromisso, né? A coisa de começar um projeto e não parar no meio do caminho, de ter dificuldades e falar assim, não, tem que dobrar o joelho, tem que orar mais ainda, porque assim, é a obra de Deus, a gente precisa fazer. Se Deus falou pra gente vir pra cá, largar tudo lá e vir pra cá fazer, a gente tem que fazer. Eu acho que isso fortaleceu muito espiritualmente vocês, né? Porque vocês tiveram que estar muito firmes, assim. Imagina e assim, quando você tá na linha de frente, você é mais cobrado. Mais cobrado. E é aquilo que o Wilson fala, né? Quando a gente conta a última frase parece que é muito simples, né? Mas pensa que com tudo isso a gente tinha um relacionamento de 1 ano de namoro. Aí a gente casou. Quando a gente tinha 1 ano de casado, praticamente, a gente já veio pra cá. É verdade. Né? Aí eu engravidei do Pedro, certo? Aí nós tínhamos o Pedro. Aí nós tínhamos a Nath, que tinha toda a questão de vai e vem com a Nath, sabe? Então, além de toda a questão que a gente tinha com o compromisso da igreja, nós tínhamos as crianças, a família. Nós estávamos em época de formação, de estudo, nós entramos na faculdade. Então, eram muitas coisas, gente. Muitas coisas. E mais uma vez, né? A gente nunca negociou a igreja. Nunca negociou a igreja. A igreja, ela sempre foi... Eu acho que não é a igreja, né? A gente nunca negociou Deus, né? Ela sempre, acho que foi o pilar que manteve a gente onde a gente está até hoje, sabe? O vir foi... Para mim, acho que foi menos, né? Do que para o Wilson. Mas o ir, aqui era o meu Jabaquara, que foi o Jabaquara do Wilson no ir, né? Sim. Então, o ir a gente se sentia como se a gente estivesse abandonando, né? Vocês abandonaram mesmo. Eu me senti abandonada. E eu acho que uma coisa muito legal, né? Eu queria... A gente tá levando ele agora. Até que o Wilson falasse agora também depois. Buscar, né? Estão vindo buscar. Foi que assim, eu aprendi aqui, né? Então eu vi o Jabaquara com um grupo de louvor muito bom, sempre. Um coral maravilhoso, né? Uma igreja super bem estruturada, né? Que já tinha anos, que chegou ali e que um dia também teve o seu começo. Mas foi aquilo que eu tive de experiência de chegar na igreja, né? E vir para cá. E aí, do que a gente viu, da parede de tijolinho, tudo, até onde a gente chegou e sair disso, né? O tempo todo, esse 1 ano que a gente ficou, até que a gente realmente... A gente ficou 6 meses, nós sabendo, né? Que a gente ia sair. Quando chegou em agosto, a gente avisou o conselho que nós iríamos embora no fim do ano. E que a gente ia terminar, porque nós tínhamos funções, cargos, né? E a gente ia terminar no fim do ano. Ia deixar na mão, né? Deixar vocês na mão. E aí, no fim do ano, a gente ia embora. E esse vou deixar vocês na mão, era exatamente isso que a gente pensava. Né? A gente olhava e falava assim, gente, mas quem vai cuidar do som? Quem vai dar aula da escola dominical? Quem vai abrir a escola dominical? Quem vai ensinar os meninos a tocarem? Como se nós que cuidássemos da igreja. E a gente não lembrava que quem cuidava da igreja era Deus. E aí a gente saiu. E aí a gente saiu e a gente percebeu que Deus já tinha as pessoas. Né? Deus trouxe diácono, Deus trouxe a equipe de louvor, Deus trouxe mulheres, Deus trouxe professores, Deus trouxe os membros e Deus cuidou de tudo. E um dia a gente olhou para a gente e falou assim, a gente atrapalhava a igreja. Porque a gente fazia tanta coisa e será que a gente não tirava a possibilidade da pessoa que está ali sentada fazer alguma coisa? Porque no momento que você pega para fazer, é tão automático que você vai fazendo,
E às vezes tem pessoas... também, Exato. Né? E às vezes tem pessoas que têm vontade de fazer, mas você acha que não tem e por isso você faz. E não dá oportunidade para as outras pessoas. Então, quando a gente via Deus levantando pessoas aqui e formando diáconos, né? Então, assim, a gente vê a vida do Jailson, a gente vê a vida da Denise e a família dela e tudo que eles fazem, assim como a gente vê o Zelito, a Cida, enfim, tanta gente que a gente viu chegar aqui, pessoas que a gente viram chegar e ir embora também. E, enfim, a gente chegou num momento em que a gente parou e perguntou para Deus, falou, Deus, será que a gente realmente estava ajudando? Né? Ou será que a gente estava não permitindo que as pessoas fizessem o que elas tinham que fazer? Em determinados momentos, né, a gente acaba meio que atrapalhando. Então, é isso que a gente precisa pensar, né, de trazer, de fazer o trabalho e deixar as pessoas trabalharem também. Acho que isso é muito importante. Né? Isso a gente tem que ter essa consciência. Mas foi mais ou menos isso, né, que foi que aconteceu. E o que vocês estão sentindo? Não, hoje já... o luto já passou, né? Mas como que foi na época, assim, que vocês sentiram mais falta? Acho que as pessoas, né, em si, porque é uma família, você sai meio que sendo tirado da barriga da sua mãe, assim. O que vocês sentem falta, assim, do apurar? Comigo, vou falar, depois o Wilson Isso, explica dele, né? Comigo, o que aconteceu? A gente estava aqui, Eu também quero ver. E aqui, né, uma das coisas que levou a gente a ir embora foi que nós já estávamos no automático. Né? Então a gente sabia que a gente tinha que chegar, fazer o café, fazer o pão, a aula, o louvor, o isso. Então, assim, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente trabalha muito dentro da igreja, mas se a gente não está trabalhando e deixando de buscar a Deus e deixando de receber Deus nesse movimento, né? Sim. A gente aprende isso de todos os pastores. É momento de se alimentar. E foi isso que levou a gente embora. Era momento de se alimentar. E estando aqui, a gente não conseguia parar. Porque nós não parávamos. Era nosso isso, né? Então, eu acho que, para mim, o maior desafio foi chegar no Jabaquara e sentar no banco. Porque a igreja lá era pronta, né? Por mais que sempre tem trabalho para ser feito, foi chegar e sentar no banco e se alimentar da palavra de Deus, né? Eu acho que, para mim, assim, foi o maior desafio. Olha, o que a Amandinha falou já é muito claro pra mim, né? O que eu mais senti falta foi dos meninos, né? Porque, assim, querendo ou não, você cria um vínculo muito forte, né? Sim. Você era o mentor deles. Né? Nós éramos nós ali juntos, tocando, aprendendo, brincando, saindo pra jogar bola, todo mundo junto, conversando. Eles eram meus alunos da escola dominical. Eu dava aula, né, aqui na escola dominical. Lá no Jabaquara. Eu não lembro de nada disso, sabia? Dava aula, então, eu era o professor da UPA, então, essas coisas realmente eu sinto falta hoje, né? Porque hoje, claro, eu fui pro Jabaquara também, voltei pro Jabaquara, óbvio. Eu voltei da aula, tudo direitinho, mas são turmas diferentes, né? São pessoas diferentes, né? Então, a gente acaba meio que sentindo falta de tudo isso, do trabalho. Acho que aqui eu fiquei bastante no trabalho, lá aqui a gente falou... Hoje eu busco mais ficar no banco, aprender um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais tudo isso, porque a gente acaba, né, perdendo pra gente trocar até, né? A gente troca, né? Então hoje são outras pessoas que estão fazendo esse trabalho e eu tô sentado. Eu sei que vai chegar um momento de eu, de novo, né, voltar a ser um diácono, voltar a essas coisas, mas hoje não. Hoje eu tô aproveitando essa coisa de se alimentar, né, de olhar e buscar, ouvir. Claro, eu ainda faço parte da equipe de louvor, que também consome bastante da gente. Muito. Né? Eu sou um dos líderes, então isso consome muito o nosso trabalho e tal. Mas acho que, respondendo a pergunta realmente do que eu sinto mais falta é isso. É estar com os meninos, é estar ensinando, é estar tocando com eles, né? Essas coisas realmente é o que me faz... Você pensa em ser diácono, ser presbítero? Não, presbítero não. Presbítero não. Essa coisa eu corri quando eu era daqui. Diácono fora do exercício. Eu sou um diácono. Eu ainda sou diácono, né? Diácono a gente nunca deixa de ser, né? Nunca deixa de ser. Mas eu penso sim em voltar a exercer, né? A função de diácono. Eu acho que é importante, acho que a gente nunca perde isso. E ser um diácono é muito importante. Essa coisa de ajudar as pessoas, de estar pronto, né? Preparado para sempre... Deus fala, né? Vai lá e ajuda, né? Ajuda, veja o que você pode ser útil, né? Como você pode servir.
E eu entendo que o meu ministério é esse. Eu entendo. Né? Hoje eu tô meio fora, assim, porque eu tenho meu genro que faz. Deixa ele fazer um pouco. É ele, né? O estagiário. Meu irmão também é diácono, tudo. Então, eu deixo os meninos ali brincarem, mas eu sei onde eu tenho que atuar. Sim. E a gente vai voltar. Num determinado momento a gente volta assim. É uma coisa legal que até vocês comentaram. Quero voltar um pouquinho em relação a deixar muita coisa no piloto automático, né? Assim, a gente aqui na Aporá, por exemplo, é muito acostumado a galera mais jovem, assim, ela tá participando de quase tudo, assim, sabe? Aqui a gente sente isso bastante. O Paulinho fala bastante isso, que como os jovens, eles movem a igreja, assim, sabe? E, tipo, acho que é muito isso, sabe? Foi muito legal essa ideia, esse pensamento de vocês e essa sinceridade, não para as pessoas, mas a sinceridade para vocês mesmos, sabe? De tipo assim, a gente tá, de certa forma, lidando com as coisas como se fosse tipo uma coisa comum, sabe? Como se fosse algo natural, assim, e na verdade, esquecendo, na verdade, de que Deus é o centro do negócio, né? Então, acho que o mais difícil de tudo é você reconhecer isso, sabia? Você reconhecer isso, que, assim, às vezes é hora de parar, sabe? E reconhecer que a igreja não precisa de você. Exato. Exatamente. Você tá lhe servindo, é um privilégio que você tem, mas a igreja não precisa. Não precisa. Deus e não precisa da gente. É um desafio que a gente, acho que, como liderança, sempre... Sim, é muito a difícil. gente enfrenta, né? Porque a gente olha, mas e o MP? Se a gente não for, Exato. quem que vai ser? Se eu não fizer, ninguém vai fazer. A gente tem essa cabeça, né? Se eu não fizer, o que vai acontecer? Eu acho assim, gente, são etapas na vida, né? Eu acho que quando a gente pensa assim, o jovem move a igreja, né? Que foi essa a frase que você usou. Isso é fundamental na vida do jovem. Porque é um período que hoje a gente ainda estava vindo e falou, ou é ou não é. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Pra ficar em cima do Na muro. adolescência. Não tem meio mas é termo, verdade, né? parece Ou você duro, é ou mas você é não é. Quando a gente pensa que o jovem move a igreja, é a chance que ele tem de não estar fora de Deus. Porque na adolescência esse desafio é muito maior do que Exato, quando ele tá adulto. né? Então, eu acho que é uma formação onde é muito importante. Mas em todos os momentos na nossa vida, a gente precisa pensar nisso, né? O quanto de Deus tem no que eu estou fazendo. Sim. Então, até aqui, né? No que a gente está fazendo. O quanto aqui a gente está mostrando a Bruna e o Wilson e o quanto aqui a gente está mostrando Deus na vida da Bruna e do Wilson. Né? Então, o que a gente quer é isso, é mostrar assim, o que Deus faz e vai fazer na nossa vida. Através dessa história. Olha pra vocês como uma família muito de referência, assim, pelo menos pra mim. Eu sempre cresci, tipo, eu era pequena e a minha referência de família cristã sempre foram vocês e o pastor. E eu falo isso muito, Amanda. Vai no final de semana lá em casa. Passa. Vem a Bruna nervosa. Referência de família feliz. Eu não quero. Não arruma o quarto, não. Exatamente, o retrato da família presbiteriana brasileira. E depois até os menores, né, os caços, o Pedro, eu lembro dele pequenininho, agora ele é um menino bonito que toca no louvor, parece que o O pai e a mãe Nossa, lindo, né, gente? Pra ter filho feio, né? E a Sofia também, uma bênção. E você vê que os dons, assim, tipo, todo mundo canta, todo mundo toca. Eu acho legal dizer isso, né? Só pra você ter ideia. A gente se movimentava tanto dentro da igreja que todo mundo achava que a Sofia era filha da Denise. Né? Porque os nossos filhos nunca estavam com a gente. Sim. Mas eu também gosto de dizer que pra gente servir a Deus é muito fácil. Porque a nossa família toda serve a Deus. Né? Então, quando a gente pega uma pessoa, né, talvez até a experiência do Wilson mesmo, que teve que por muito tempo ir sozinho para a igreja. Né? É muito mais e difícil. quando a gente pega hoje, por exemplo, um jovem tentando ir para a igreja sozinho, que não tem ninguém da família dele que chega no domingo e fala assim, tá na hora de tomar banho para a gente ir para a igreja. E ele vira e fala, não tô com vontade. Não, a gente tem que ir para a igreja, sabe? Porque assim, por mais que você fale, Amanda, a gente olha vocês como uma família. Não, todo domingo alguém tem vontade de não ir para a igreja. Todo dia de compromisso, um de nós vira e fala assim, não tô com vontade. Porque é isso, né? Essa é a vida. É difícil mesmo. Né? E aí a gente aprendeu isso, vai sem vontade, porque se você for esperar a vontade, você não vai, sabe?
E um dia eu lembro que a Nath virou para mim e falou assim, pra gente, né? E falou assim, como que vocês fizeram a gente gostar de ir para a igreja? E a gente não tem resposta, né? Porque assim, a gente gosta de estar na igreja. A gente já chegou a passar o dia na igreja, aqui no Jabaquara, em programações que envolvem a igreja. Porque é isso, é como se fosse assim, pra gente é Deus, e o que sobra desse tempo, se é que sobra, né? Porque a nossa vida ela tem que estar toda ali, né, com Deus. A gente encaixa as outras coisas, né? E não é tipo, alguém chega e tem uma festa num domingo, mas peraí, domingo é dia de culto. Então, cabe a festa dentro da hora do culto? Sabe? Então, a gente nunca teve essa negociação, né? Nunca. E era natural, não era uma coisa imposta. Então, não é que a gente ensinou eles a gostarem. A gente vivia. E eles viam vocês precisavam falar, exato, né? E esse viver vem vindo. E eu espero que cada dia a gente consiga fazer e que eles consigam isso com a família deles. Isso é muito importante. E a Sofia e os netos. Eu acho que esse é o maior desafio dos pais, assim, né? Na hora de ensinar, tem coisas que você não precisa falar, eles vão ver em você. E isso é muito grave também, porque os seus filhos vão ver seus erros também. Então, exato. Eles vão questionar, né? Tipo assim, você fala pra eu não fazer. Os nossos apontam. Com os dois dedos. Então, aproveitando a gente tá falando dos mais novos, né? Do Pedro e da Sofia. Como foi pra eles a mudança, voltar pro Jabaquara? Quer dizer, voltar não, né? Que eles não... mas eles o Pedro era. A Sofia não voltou, porque ela nem veio, né? Ela nasceu aqui. A Sofia nasceu aqui, exatamente. Como foi pra eles? O Pedro, quando a gente saiu do Jabaquara, o Pedro era muito pequenininho. Eu acho que ele tinha 1 aninho para 2 aninhos, mais ou menos, e veio pra cá. Pra voltar pra lá, pra ele, é que o Pedro, pra ele é um... Como que a gente fala? Um camaleão, ele se adapta. Ele se adapta muito rápido, ele é muito comunicativo, então fala alto pra caramba, né? Não sei pra quem ele puxou. Né? Então, e ele se adaptou muito rápido porque tinham muitos meninos da idade dele, então a adaptação, pelo menos ele nunca conversou isso com a gente também acho que nunca perguntou isso, né? Como que foi sua readaptação no Jabaquara? Não. Simplesmente foi, ele porque tá ele lá. Ele era muito pequeno, né? Acho que... Quando ele saiu daqui, ele tinha 8, 9 anos, mais ou menos. 9 anos, mais ou menos. Eu acho assim, ó. Gente, claro, a gente tem muita a questão da saudade, tanto de lá, quando a gente veio, né? Até porque o Wilson tinha vínculos de irmão ali dentro. Sim, sim. Né? E foi difícil, não foi tranquilo, né? Como daqui para lá. Mas, assim, eu acho que o que mais fica na gente é porque, assim, todas as vezes que nós fomos lá, é como se nós nunca tivéssemos saído de lá. Porque a igreja sempre nos fez sentir assim. E todas as vezes que a gente vem aqui, é exatamente assim que a gente se sente. Como se a gente nunca tivesse saído daqui. Porque o amor, o carinho, o acolhimento, a forma como as pessoas nos permitem estar, isso que está acontecendo hoje, é como se... nós estivéssemos servindo a Deus em lugares diferentes, mas nunca houve esse fui ou vim. Até porque o Jabaquara e o Apoio, a gente é muito junto, né? E a tecnologia também, que acho que é muito legal, que aproxima. Você vê o Pedro e o Murilo, né? O Murilo, que é o da Adriana. Da Adriana. Os dois são muito amigos até hoje, né? Que eles eram pequenininhos juntos. Sim, sim. Hoje os dois são enormes e continuam juntos. Se você falar, não, tem o Murilo, vou chamar o Murilo pra isso, pra aquilo. E olha a distância que eles Porque a gente sempre tem esse vínculo, assim. Tipo, até agora a Julinha daqui, com a Lari de lá. Exato. A gente sempre foi muito junto. Exato. Assim. E a da Sossô, gente, a Sossô... ela foi pra lá e ela começou a crescer lá também. Um ícone, né? essa menina. A Sossô é assim. Eu sou empresário dela. Exato. Ele é um empresário. Vocês estão perdendo dinheiro. E ela tá sempre lá no meio de todo mundo e ela conversa também com todo mundo. Então, pra ela, acho que ela não sentiu tanto, porque quando ela saiu daqui ainda ela era muito pequenininha. Sim. Foi pra lá e começou a crescer e tá sempre com a gente é também. Isso, né? Tudo. É o amor que a gente sempre recebeu aqui e o amor que a gente sempre recebeu lá. Sim. Acho que mais pra Naná, né? Que a Naná que já era mais velha, assim, e essas mudanças pra ela que talvez tenham sido mais significativas, né? Sim. Mas ela também curtiu muito voltar e ela também tá sempre envolvida. Nós sempre estivemos muito juntos, né? Mas o dela a gente deixa pra ela contar. Deixa pra ela exatamente. E ela vai contar a experiência dela, mas eu entendo que pra ela acho que a adaptação foi mais, né?
assim, é mais traumático para ela, né? Entendi, imagina. Entre a saída de lá, vinda para cá, saída daqui, ida para lá. Acho que é uma idade mais que ela já conturbada. entendia mais coisas, né? Então, imagino. E de muita mudança também, né, gente? Porque a Nath tal. veio para ficar definitivamente para morar com a gente, ela estava entrando na faculdade, né? Então ela tinha 15 anos. Nossa, ela entrou na faculdade com 15 anos? Não, ela entrou com 17, né? 17. Então, mas ela tinha feito 16 em dezembro. O ano de 15 para 16 ali, a gente já conseguia ter ela bem mais com a gente. O Wilson saía daqui. Tinha dia que a gente saía daqui, ele ia de moto em Santo André levar ela. Ou na segunda-feira de manhã, ele colocava ela na moto e levava ela direto para a escola. Né? Então, assim, não pelo fato dele levar ou ela ir, né, gente? É só pra gente mostrar, assim, que para a gente poder estar ali na igreja, às vezes vai precisar de sacrifícios. Sim. E não abrir mão, né, de Exato. sua filha estar, porque você acha que, mesmo recém-convertida, assim, você sabia da responsabilidade que era você criar a sua filha. Com certeza, né? Porque Pra mim, era sua assim, responsabilidade. a profissão de fé da Ná foi... É como se eu tivesse... eu não sei nem se eu vou falar alguma coisa errada, tá? O pastor me corrija depois, por gentileza. Mas é como se fosse assim... A minha missão cumprida era a profissão de fé da Nath. Porque o Pedro, ele nasceu na igreja, a Sofia nasceu na igreja, não depende E o de contexto mim. que você teve, a Na Nath, é salvação muito da Ná diferente. não depende de mim. Uhum. Mas, né, a profissão de fé da Natália foi algo assim... Foi muita luta, foi muita batalha, né? O Dalto sabe. E tudo o Dalto tá sempre no meio de Dalto tudo, sempre, né? Dalto é o Principalmente CEO. dos BOs, né? Não, porque é muita amizade, né? Não, é que fique muito claro que o Em Dalto não relação tem nada à a ver... orientação, nada a ver né? com Deus. O Dalto... Não. Não, é porque o Dalto sempre foi nosso Sempre. amigo. Sim. O Dalton não tem nada a ver com Deus. Não, Dalto tem, tá bem Não, é porque assim, as pessoas às vezes endeusam alguma coisa. É, né? a pessoa, Mas né? é a pessoa, não. É que o Dalton, ele sempre foi um cara, foi meu amigo, mas ele era o meu amigo mais velho, né? É. Aquela pessoa que me orientava, que me ajudava, porque eu sempre dei muita cabeçada, então ele sempre me orientava muito, me ajudava muito e sempre me ouviu muito, né? Legal, e legal. orientou meu muito avô a é um bom gente. ouvinte. Ele Porque as pessoas ouvem a gente falando assim do Dalton, falando, peraí, o que tem a ver Dalton com igreja, com Deus, com tal, com Pode essas confundir, coisas? não, é bom deixar Não claro, se é bom deixar confundam. claro. Né? Exato. Não se Mas ele confundam. sempre foi uma pessoa que não poupou o te chamar para conversar e bater um papo, mas para te chamar a atenção também, né? Ele gosta disso. E eu lembro que a profissão de fé da Ná, assim, foi um divisor muito grande, assim, que ele foi uma pessoa muito usada por Deus para nos ajudar, nos instruir em como nós tínhamos que conduzir aquela situação. E aí o dia da profissão de fé da Ná foi o dia do batizado da Sofia, né? Foi quando a Sofia também já estava nascida, só para vocês terem ideia, né? Então, tipo, dessa distância, né? Sim. Da gente casar até a Ná, a Sofia já estava nascendo. E é como se eu fizesse assim, ó, Ufa. missão cumprida, né? Minha filha entendeu que Deus é o que ela precisa na vida dela. Legal. Ali ela já estava toda envolvida no louvor, vixe, já, né? Aí dali a gente foi para missão, enfim. Deixa ela contar a parte dela, tá bom? Não vamos dar spoiler. É isso aí. É isso, eu acho. Sim. Acho que é a última pergunta que ficou faltando, mas ministério, né? Atualmente, como que tá pra vocês lá no Jabaquara? Vamos trazer pra hoje, né? Como Ele falou um pouco, né, do louvor, sim, o do ministério de vocês agora hoje lá. meu ministério é o Ministério por Ti. Ótimo ministério. por Ti. Ótimo Né, ministério. nós temos o Ministério por Ti, que é uma banda que a gente tem lá no Jabaquara. Não é do Jabaquara, mas é no Jabaquara, né? Então, Sim. a gente tem o Ministério por Ti, que a gente trabalha bastante nisso. Tem o Ministério do Louvor, que eu sou um dos líderes, né? Que a gente acaba atuando bastante. Mas é isso, né? E realmente o aprender, o buscar, o estar dentro da igreja, acho que esse é o nosso maior ministério Quando hoje. o Porti virar um Purples, tá ligado a gente. Não, A vamos gente sim. tocou aqui. A gente vai ser Tocamos na bem... Purá, tocamos na Nós Purá. É a nossa E casa. você, Bruna? Como que tá as coisas hoje lá? Eu acho que essa é uma virtude que o Jabaquara criou e eu acho fundamental, né? Hoje a equipe de louvor é muito pulverizada, né? Então o ministério lá hoje também é muito
relacionado a isso que a gente falou em relação a se alimentar, né? Porque hoje a gente canta uma vez no mês e os outros 3 a gente ouve. Muito legal isso. Né? Porque tem bastante gente, né? Exato, Reveza. Então reveza-se muito em relação à aula. Então você tem a oportunidade de estar em todos os momentos, né? Hoje, de verdade, eu não tenho um ministério assim como o Ministério Porti, né? Eu participo da equipe de louvor. E eu tenho um desejo. O coral também, né? Então. Canto no coral, né? Eu acho assim, gente, trabalhar na igreja é trabalhar na igreja, né? E eu amo, né? Fazer café na igreja, por exemplo, né? O Ministério da É o Ministério da Bruna fazer café na igreja, exatamente. Mas eu ainda tenho um ministério do coração, assim, de desenvolver mesmo. Legal. E isso envolve o Apurá, inclusive, né? Da gente poder levar Deus para as pessoas através da minha profissão, né? Legal. De instruir as pessoas em relação à saúde, a cuidar do templo do Espírito. Sim. Né? A gente não tomar Coca-Cola, por exemplo. Entendi. Tudo bem. Ainda bem que não é Coca-Cola, porque tá Então, não é Coca-Cola. É só um refrigerante não vermelho. Dá pra ver que Refrigerante vermelho, por exemplo, esse daqui né? é um tônico aqui. Mas eu entendo que tudo é no tempo de Deus. Amém. E quando for para ser, ele faz. Sim, Com certeza. Acho que nunca te falei isso, mas eu vou falar agora. Assim, é que eu gosto muito de como... Principalmente o seu Instagram. O seu Instagram é muito legal. Que bom. E Manda assim... uns olhos pra gente. Tipo assim, uma coisa que eu acho sensacional é que assim, não tem diferença entre a Bruna profissional e a Bruna da igreja. Entendeu? Não tem. Não tem diferença, sabe? Eu gosto como você mistura os dois e realmente é uma coisa só, entendeu? É uma coisa só. Você não tá servindo a Deus só no domingo, só na igreja. É no seu trabalho também, sabe? E como isso é uma coisa muito, muito, muito bacana mesmo, que até vejo como referência, assim, sabe? Porque é uma coisa, assim, pra mim eu já tive um pouco de dificuldade, assim, em algumas épocas, assim, tipo, entender, assim, como que eu posso servir a Deus no meu trabalho, assim, sabe? E isso é uma coisa muito legal, que as pessoas precisam realmente desenvolver e entender isso, sabe? E até, por exemplo, como você não tem, sei lá, vergonha ou medo de expor sua fé, algo do tipo assim. Porque hoje em dia tem muita gente que veste máscara, sabe? Principalmente nas redes sociais, nos stories, sabe? E eu acho isso é uma coisa muito legal mesmo. E como a gente tem que também... Já é uma coisa do seu ministério, né, que você está falando, se é uma coisa, um projeto que você pretende ter, é aquilo, sabe? É você poder englobar o seu trabalho, a sua profissão na igreja, sabe? Poder ajudar a igreja através da sua profissão. No passado o Maggi começou uma coisa dessa, né, com os adolescentes, tanto que na aula dele ele falou assim, se vocês querem servir a Deus com a sua profissão, fala comigo que a gente vai dar um jeito de arrumar alguma coisa que tenha a ver com a sua área na igreja. Sim. Aí eu falei assim, onde o Maggi vai arrumar alguma coisa que tenha a ver com jornalismo? Sei lá, o que ele vai arrumar pra gente? E aí ele arrumou. E olha nós aqui, ó. Então. Olha nós aqui. Isso foi um tempo depois, mas aí a gente começou a fazer as matérias sobre os projetos que a igreja faz, que ajudou muito. Fizemos o doc, fizemos o boletim que ainda não fizemos, mas a gente tá nisso. Então, sempre tem alguma coisa, acho que pra gente servir com a nossa profissão. Com certeza. Espero que saia em breve também, porque é uma coisa que realmente a gente... A questão de saúde, assim, e relacionar isso à igreja, assim, não é uma coisa que a gente vê tão frequentemente, eu acho, sabe? Posso estar errado, mas é uma coisa assim que Não, e assim, né, a gente como crente, a gente sabe, né, a gente come muito, né? Sim, não tem uma programação na igreja que a gente não come Não muito, tem né? comida, né? Não, comer tá Coca-Cola tudo não. bem, a gente tem que comer, lógico, todo mundo tem que Mas- comer, né? Sim. Mas assim, o que a gente tem escolhido também, né? Sim. Assim como a gente faz escolhas em relação, né, ao bem e o mal, o que a gente tem feito com o Templo do Espírito? Então, isso é um projeto de oração, enfim, e desejos do coração, né? Legal, é isso. Legal. Enquanto isso, a gente faz o café. Não tem problema. Tá ótimo. É isso. E aproveitando um pouco disso, vocês têm algum plano para o futuro, em relação à igreja, ministério? Como vocês estão assim, pensando no futuro, assim? Agora eu quero só envelhecer mesmo, assim, mais, né? Criar mais barriga, tá, essas coisas. Não, sem barriga. Não, sem barriga, tô brincando. Sem barriga, pelo amor de Deus. Mas tem que ter Uma tem barriguinha. credibilidade. Tem uma Um homem A que tem barriga pro tem da credibilidade. igreja é credibilidade. Você não vê, ó, meu pai e tal. Tem credibilidade. Paulinho, Dalton, eles têm bastante credibilidade. Bastante credibilidade. Tem bastante. Não, tô brincando, mas eu
Acho que o nosso projeto é sempre esse mesmo. Agora, a gente vem encaminhando os filhos, né? Encaminhando as pessoas para seguirem nesses projetos. Sim. E continuar fazendo o que a gente já está fazendo, né? Eu acho que não precisa inventar moda, né? Inventar roda, nem nada. Claro, com certeza. Eu acho que tem que ser o mais natural possível, você continuar fazendo aquilo que Deus te põe para fazer. Eu acho que a gente faz muitos planos, às vezes, e talvez não sejam os planos de Deus. Então, quais são os planos de Deus para sua vida? É continuar buscando a Deus, continuar fazendo louvor, continuar desenvolvendo pessoas para que as pessoas ouçam a palavra de Deus, levando a palavra de Deus para as pessoas. Acho que esse tem que ser o maior projeto de qualquer pessoa que é crente. Que é o Ministério Universal, né? Que é o ID. É o ID. Exato. Levai, né? Fale de Deus com a sua vida, fale de Deus, pregue. Se você é um pregador, prega. Se você é um tocador, toque. Né? Se você é um falador, fale. E se você né? faz café, faça. Faça, exato. Tipo, não precisa inventar, gente. Eu acho que Legal. né, as pessoas às vezes acham que tem que ser coisa muito maior do que são. Exato. E não, seja... O Show. Felipe acabou de falar. Seja você. Sim. Né? Seja você naquilo que você faz e faça o melhor possível para Deus. Entregue de coração para Deus aquilo que você é. Sim. Você já vai estar fazendo muito, muito mesmo. E não existe momento, né? O Wilson vem de uma conversão super nova, né? De criança. Sim. Graças a Deus, a gente tem possibilidade de dizer que os nossos filhos também cresceram na igreja, né? Eu falo que Deus me tirou lá do mundão e glória a Deus por isso. Amém. Né? Então, eu já fui um pouco mais tarde, ali com 20 anos. Hoje eu já tenho metade da vida cristã, Tá ótimo. né? Façam a conta dos anos. E não pensa que com o passar dos anos muda, né? Não muda. Você só começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Talvez os questionamentos sejam outros, mas hoje de manhã mesmo a gente estava lendo, né? 2 Timóteo 4. 4 de 1 a 8. De 1 a 8. Depois, se vocês quiserem ler. E a gente, né, conversou sobre isso que fala, né? O quanto as pessoas hoje, no dia em que a gente vive, né, busca muitas pessoas que falam coisas que buscam aquilo que eu quero. A própria né? cobiça, né? A cobiça, o ficar rico, o saber mais. É o evangelho confortável. Né? Isso, né? Mas elas não se sujeitam a Deus. Ela não se sujeita à palavra, ela não se sujeita a sofrer o que você precisa sofrer para poder estar com Deus. Mas você se sujeita a outras coisas para o seu próprio prazer. Então, não é que hoje ou o futuro, né? Eu acho que a gente, como crente, a gente tem que pensar em se policiar minuto a minuto, segundo a segundo, para não se desviar de Deus. Sim. Porque o tempo todo a gente pode sair, né? E uma coisa que o Wilson sempre falou pra gente, sempre, né? E que fica muito, muito gravado é não andar na beirada do abismo, né? Porque é um vento para você cair. Então, assim, quanto mais perto do abismo você tá, pior é. Sim. Então, assim, cuidado com a distância que você vai de Deus. Porque quanto mais longe você vai, mais difícil é para voltar. É legal entender isso, né? Por que eu falo isso? Por que ela fala assim? Por que o Wilson fala isso? Gente, porque a vida cristã não é fácil. Né? Eu, mais do que ninguém, sabe disso, né? Meu tanto de vezes que eu tive problemas com isso. Por andar na beira do abismo mesmo, né? Sim. Porque... Quando você é mais jovem, assim, você dá muitas cabeçadas. Né? Não é fácil, não é simples, né? Então, né, quando a gente brincou da família cristã, né? Da pessoa cristã, de você olhar para uma pessoa e falar, nossa, aquele ali é muito crente e tal. Cuidado, não olhem para as pessoas desse jeito, porque não é fácil. Eu acho que os últimos anos têm ensinado muito isso. Muito, exatamente. Exato. Então, assim, eu já errei muito, já caí muito, e a igreja estava ali, Deus estava ali, e as pessoas me reabilitaram, e eu voltei, e eu continuei. Essa é a vida cristã, né? Acho que as pessoas romantizam muito. Romantismo demais. Tipo, eles não erram, eles... É como se o crente fosse o Deus. Sim. Né? Isso e não é. Nós somos pecadores e muito pecadores. A gente reconhece e a gente luta contra isso. Busca eu acho que quando você tem pro... família que é líder, por exemplo, acho que vocês não tiveram isso, né? Que vocês eram os líderes, mas
eu, por exemplo, que fui criada aqui, meu avô era o presbítero da igreja, meu pai era o referência, presbítero da igreja, né? todo mundo olhava, tipo, nossa, os presbíteros, mas eu conhecia quem eles eram como pais, como avós, a gente sabe. E a gente, não que não sejam homens de Deus, não é isso? São homens de Deus, mas a gente vê que tem erros. Que tem e que às vezes a gente olha também. para um pastor e fala, nossa, ele é santo. Não, ele não é. Ele tá na mesma luta que Mas o membro. essa cobrança é o contrário também, né? Sim, Então, assim, é como ver o Dalton, ver o seu pai, e é como se você tivesse obrigação de ser como eles, né? Então, a gente o também espelho recebe. era eles e não era Isso. Deus. Aí depois, Exato. com a maturidade, você vai vendo Você- que não é assim. Não o dá, espelho é não dele, dá. Não é exatamente. conforme a opinião dele, é conforme a É, palavra eu de acho que Deus. eu acho que então o conselho que a gente pode deixar é esse, né? Sim. Não olhe para a família da gente. Não olhem Olhe pra pra Deus. homens, não olhem pra É. homens. Não olhem olhe pra Deus. exatamente. Legal, legal. Porque o homem ele sempre vai errar, né? Ele nunca vai ter o exemplo perfeito, jamais. É verdade. Isso aí, gente. Essa é, inclusive, a minha pergunta, acho que pra finalizar, não sei se a mantém mesmo. Mas era. A gente fez isso com o pastor Milton e foi muito legal, acho que dá pra fazer com vocês também. Vamos É lá. um conselho, assim, que vocês dariam pra galera mais jovem, ou até pra pessoas que têm um cargo na igreja, ou que pensam em ter algum cargo na igreja, ou se não tem, que deveriam ter um cargo na igreja. Um conselho, assim, que vocês deixariam, acho que pra gente fechar essa conversa, acho que... Eu acho que eu vou falar aquilo que a gente acabou de falar no carro de manhã. Pensem muito bem. Ou é, ou não é. Pensa nisso. Ou você é, ou você não é. É duro, né? É duro, tipo, a gente fala, né? Corta ali, corte rápido, mas é verdade. Sim. Ou você é crente, ou você não é crente. Bíblia Ou diz você isso, né? é de Deus, ou você não é de Deus. Pensa nisso e todo mundo acho que deveriam pensar nisso, não só jovens, mas todo mundo. Sim, né? sim. Porque às vezes a gente fica muito morno. Todo mundo é muito morno, né? Ah, eu sou A crente, própria mas- conveniência. Para isso eu sou de Deus. Mas para isso aqui, ai, eu sou de Deus. Não precisa tanto. Gente, eu não tô falando de ser perfeito, de ser nada. Eu só tô falando para pensar. Sim, sim. Porque uma coisa é fato, né? Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Então, esse é o... Não sei se é conselho, mas acho que é uma... É Reflexão. uma reflexão, mas uma constatação, assim, de que pra gente isso faz sentido, né? Sim. Uhum. É fácil? É simples? Não. Mas é um pensamento verdadeiro e a Bíblia diz, né? Sim, sim, não, não. E a palavra é essa daí. Eu acho que é isso. Bruna, não sei se tem Não, algum outro. é isso. É isso, né? Ponto final. Assino é coisa do Jordão. Exatamente. Tem mais alguma pergunta? Não, acho que só isso, foi bom. Gente, mais uma vez, obrigado pelo convite. Acho que nem agradeceu no começo, acho, né? Por vocês terem topado. Então, tudo certo. Gente, mas obrigado por ter pelo aceitado aí o aceitado o nosso convite. Acho que é muito legal a gente trazer essa ideia, né, do podcast, assim, trazer... Não tô falando só porque a gente criou, não, mas é porque é legal Muito essa boa ideia. essa ideia. É muito legal isso daí. Boa. Mas é muito legal trazer pessoas que fizeram parte da história da igreja, ainda fazem parte. É legal lembrar disso, né? Tipo assim, não é só porque vocês não congregam mais aqui que vocês não fazem parte. Muito pelo contrário, na verdade. Sempre que... Tanto que vocês estavam aqui, né, semana passada? Retrasada? No sábado? Foi no sábado passado? Você... A gente tem um monte aqui. né? Tem bastante coisa, né? Então, mas é A isso. Nath também. É, Ana. As viagens missionárias. Ah, tá não. com Sim, nós. então, e Perrengue. é muito bom também ouvir essa história de vocês e eu acho que o que fica de lição também é a importância da gente passar o bastão, sabe? A importância da gente formar Saber o pessoas, momento de parar, né? saber o momento de parar e também como a igreja ela não depende de você, né? A igreja presbiteriana do Wilson e da Bruna. Exato. Jardim Eu vou Apurado. formar uma aí. Não, tô... Não, isso é do Dalton. Isso é só É do nada. Igreja Presbiteriana do Dalton. Então, mas é isso, gente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Que Deus continue abençoando vocês. Sim, a gente ama vocês muito. Sim, de verdade. E continue abençoando o ministério de vocês também. Amém. E eu, particularmente, obrigado porque, sei lá, eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Porque que vocês fizeram na minha vida, pessoalmente, assim. E aquela sementezinha pequenininha naquele cabeção duro que hoje, tipo... Hoje ele é o Jimmy graças a Deus tá florescendo. Hoje o moleque que me dá aula, gente, né? É terrível, gente, é muito bom. Não, mas- A gente só agradece a Deus porque Deus nos usou para isso, Amém. né? Mas quem fez foi Quem Ele. fez foi Deus, Amém. exatamente. Amém. Quem trabalhou foi Deus. E pra gente também é um prazer. De verdade, é muito legal ver isso aqui, né? Ver vocês jovens
fazendo o que a gente fazia quando éramos jovens, né? Então, pra gente... A gente é jovem. Quando nós... não sou mais tanto, não, gente. Pareço, mas não sou tão jovem mais, não. Mas quando nós tínhamos a idade de vocês, nós fazíamos isso e, pô, muito legal ver vocês fazendo isso, tendo essas iniciativas, meu... Continuem. Pra mostrar, quando vocês forem jovens maduros... Jovens maduros, vocês vão ver que outros farão também, porque é um legado. Isso é legado. É legal. Né? E isso daí é muito legal de ver. E, meu, continuem firmes. É muito Daqui bacana. uns 20 anos a gente vai estar sentado no podcast Exatamente. Exato. Como nasceu o podcast, exatamente. É isso. Mas é isso, gente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Junto, galera, espero que vocês tenham gostado também. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal da igreja, isso é muito importante. E comentem também se vocês gostaram. Sugiram próximos convidados também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado também de ter participado. Obrigada. Falei, a gente fica à vontade, a gente não vai pegar pesado. Ficamos à vontade fica demais, tranquilo. inclusive. Chorou. Parabéns o que assistiu até o fim. Script, normal. Mas é isso, gente. Obrigado, até mais. Até a próxima. Falou! Até mais.